Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer pra sair daqui? A minha definição de sucesso é cumprir a sua missão. Eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então o que acontece? A maioria vai. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto também, tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus? Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo No ônibus? no Rio. No ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Caralho. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho,
Era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu... Daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais... Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não ter a capacidade? Você acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável. Como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma. Só concordo. Que da onde vai vir esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Eu não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas o fato era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Toda semana trazemos conteúdo de qualidade como esse que acabou de assistir. Se inscreva no canal e seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo.